Se eu perguntasse para os irmãos, por que mesmo que Deus tirou os filhos de Israel do Egito, talvez os irmãos me dissessem que para levar para a terra que mana leite e mel. Mas esse era o propósito principal de Deus. E quando Jesus criou a igreja, com que finalidade Jesus criou a igreja? Somente para a gente reunir, para a gente cantar, para a gente cultuar. Com que finalidade Deus teria criado o povo de Israel? Com que finalidade Jesus teria criado a igreja? Aí já foi projetado aí, não é? Já deu uma dica do que nós pretendemos falar nesta manhã. Mas está dizendo a igreja e sua missão sacerdotal. Não vale os estudantes de teologia responder a pergunta que eu vou fazer agora, nem os pastores. Qual é a diferença entre o sacerdote e o profeta? Porque se a igreja tem uma missão sacerdotal, então porque a igreja é um sacerdote. Qual é a diferença entre sacerdote e profeta? Então, eu já fiz aí mais 3 perguntas, não é? Vamos pensar na primeira pergunta, que já está dizendo que tanto o povo de Israel quanto a igreja foram criadas, no caso, a nação de Israel criada, a igreja criada, com uma missão sacerdotal. Isso aí já responde as 2 primeiras perguntas. Mas, e a terceira pergunta? O que é um sacerdote e o que é um profeta? Alguém pode me responder aí, quem se lembra, que já explicamos bastante isso aqui? E parabéns, Altamir. O sacerdote leva o homem a Deus. E o profeta leva Deus ao homem. Então, quando nós dizemos que Israel foi criado, a nação de Israel foi criada com o objetivo de ser uma nação sacerdotal, nós estamos dizendo que Deus criou o povo de Israel para que Israel levasse as outras nações a Deus. A missão de Israel era a missão sacerdotal. Levar as demais nações a Deus, ao mesmo tempo em que a nação de Israel exerceria também a função de profeta, que é levar Deus às demais nações. Mas o que aconteceu com Israel? Israel não cumpriu sua missão. Não cumpriu. E porque Israel não cumpriu sua missão, o que Deus fez? Passou a missão dele para a igreja. É importante compreendermos isto. E isso vai durar até quando? A Bíblia diz que até quando o tempo dos gentios se completar. Haverá um tempo em que essa missão que foi dada à igreja, a missão sacerdotal, esse tempo vai terminar. Por isso que é importante a gente compreender nesta manhã essa função, essa missão sacerdotal da igreja. Por exemplo, na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 9, diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você consegue identificar as 2
funções da igreja aí? A primeira como sacerdote e a outra como profeta? Neste versículo nós já encontramos as duas missões da igreja. A missão sacerdotal e a missão de profeta. Sacerdotal, levar o povo a Deus; profeta, levar Deus ao povo. Este texto, irmão, nos aponta para aquilo que eu falei inicialmente, que quando Deus escolhe Israel, Deus chama Israel, o objetivo principal não era levar a terra prometida. A terra prometida era uma missão imediata, mas a missão, enquanto Israel estivesse na terra, é que Israel fosse uma nação sacerdotal. Por exemplo, em Êxodo capítulo 19, versículo 5 diz assim: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha palavra. E aí no versículo 6, Êxodo 19, 6, e vós me sereis um reino sacerdotal e um povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. A missão de Israel era levar as demais nações a Deus e levar Deus às demais nações. Precisava ouvir a palavra de Deus. Da mesma forma, agora Pedro fala: olha, antigamente era Israel, mas agora vocês que são. Em primeiro lugar, a igreja é a nação eleita, mas vós sois a geração eleita. Deus deu um voto de confiança à igreja. Deus nos elegeu. Ele poderia ter elegido outras religiões, poderia ter elegido outros povos, mas Deus escolhe o quê? A igreja. A igreja é aquela que é constituída do corpo de Cristo. O cristão, aquele que segue a Jesus com a missão. Vocês podem ver que diz: vós me sereis reino sacerdotal. Mas vamos ver 1 Pedro 2,9. Mas vós sois, mas vós. Essa palavra mas, para quem é estudioso do grego, sabe, essa palavra no grego está alá, que significa mais pelo contrário. Mas pelo contrário. Quer dizer, Israel era a nação eleita, mas pelo contrário, agora, vocês que são. Israel perdeu a condição de ser nação eleita. E isso foi passado para a igreja, que é constituída de pessoas de todas as nações, inclusive de Israel, mas não exclusivamente de Israel. Agora é a igreja. E é importante que cada um de nós possa pensar de que modo eu vou exercer a minha função sacerdotal e a minha função profética. Novamente em Isaías 43, 21, vem reforçando a ideia: a esse povo que formei para mim. Quer dizer, você é uma propriedade, você pertence ao Senhor. Voltando para Êxodo 19, 5, agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Queria que o irmão então colocasse no coração que Deus deu um voto de confiança a você. Deu um voto de confiança a cada um de nós, para que fôssemos o povo que Ele escolheu, a nação sacerdotal. Mas se vocês prestarem atenção, não é apenas uma nação sacerdotal. Em segundo lugar, a igreja é o sacerdócio, o quê? Real. Real. Ô Lucas daqui da Osiledo,
Você sabe o que é um sacerdote real? Você sabe? Você sabe, Larissa? Não? Deixa eu ver aqui quem eu vou perguntar mais. Dos meninos aqui. Como é que é? É Melissa, a menina é Melissa, irmão? Melissa, você sabe o que é um sacerdote real? Você sabe o que é um sacerdote real? Eu sei que todos os demais sabem que sacerdote real é aquele que é do rei. Viu, Melissa? Sacerdote real é aquele que é sacerdote de Jesus. Tá? Viu, Davi? Davi, cadê Davi? O Lucas, é o Lucas. Lucas, viu, Larissa? Então, o sacerdote real é aquele que é sacerdote de Jesus. As mensageiras não são mensageiras do rei, né? Os embaixadores não são embaixadores do rei. E toda a igreja, viu, Larissa? Aqui, Larissa, viu, mensageira? Aqui. Toda a igreja, todo mundo é sacerdote do rei. Tá? Sacerdote real. É aquele que Jesus colocou para levar o povo a ele. Olha só. A missão nossa é levar o povo, levar as nações para Jesus. Viu? Que legal que é? Agora, a igreja é o sacerdócio real. Em 1 carta de Pedro 2,5 diz sacerdócio santo. A palavra santo significa separado. Deus separou a igreja para o exercício dessa função. Tá? No versículo 9, nós já vimos que é o sacerdote real, do rei. Em Apocalipse 1,6, diz, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e para o Pai. Em Apocalipse 5,10, diz, e para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes e reinaremos sobre a terra. Interessante isso, né? Por isso que eu sou pré-milenista. Por isso que eu creio que quando Jesus voltar, vai estabelecer o milênio aqui na terra e haverá um reinado de Cristo lá de Jerusalém sobre todo o mundo e nós vamos tomar parte nesse reinado. Mas esse não é o assunto da agora. De que modo, então, que a gente exerce essa função sacerdotal? Como é que a gente pode ser sacerdote? Como é que a gente pode levar o mundo a Deus? Levar as demais nações a Deus? Letra A oração pode livrar de certos acontecimentos do fim do mundo. Então, através da oração, podemos fazer isto. Em Lucas 21, 35, 36, diz, estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo que está para acontecer. O que está dizendo aqui? Que se nós orarmos, Deus pode nos livrar dos acontecimentos, das tragédias que estão previstas para o período que antecede a volta de Jesus. Que Ele pode dar livramento para nós disso. Estejam sempre atentos e orem. Você pode dizer, Deus, me livra desse momento da grande tribulação. Porque como pré-milenista, eu acredito que também Jesus só voltará depois da grande tribulação. Primeiro haverá a grande tribulação para depois a volta de Jesus. Então, de acordo com esse versículo, Jesus disse que a gente tem que orar para que Deus nos livre. Então, é possível, de alguma forma, Deus nos livrar disto, de tudo que há de acontecer, e para que a gente esteja em pé ou de pé
diante do Filho do Homem. Então, podemos fazer isso pela oração. Outra maneira, outro objetivo da oração, o que a oração pode fazer? A oração pode dar intrepidez, coragem na pregação e pode libertar da prisão mensageiros de Deus. Olha Efésios 6,19. Paulo pede para os cristãos de Éfeso orarem por ele. Ele diz: orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que diligentemente torne conhecido o mistério do Evangelho. A palavra mistério não é coisa misteriosa, não. Significa segredo. O segredo do Evangelho. Paulo diz: olha, orem por mim, para que eu tenha coragem, tenha intrepidez para pregar o Evangelho. Então, ore pelo pastor, ore por pessoas que você conhece, que são responsáveis. Então, a oração tem essa função sacerdotal de nós levarmos essas pessoas a Deus através da oração. Em Filemon 1:22, Paulo diz: olha, e além disso, prepara-me também pousada, porque confio que pelas vossas orações vos serei restituído. Paulo está dizendo: olha, se vocês continuarem orando por mim, eu vou ser libertado desta prisão. E de fato, Paulo o foi. A história diz que ele foi libertado por um período de tempo, aí depois foi preso novamente, mas aqui ele está escrevendo a Filemon e, segundo os relatos históricos e a tradição, Paulo chegou realmente a ser solto. Se vocês lerem Atos capítulo 12, versículo 5, vocês vão ver que Pedro está preso. Mas o que o finalzinho diz aí? Mas a igreja fazia oração sem cessar por ele a Deus. Muito importante que você se lembre dos presos. Meus irmãos, neste momento, há pessoas presas nos países que são contra o Evangelho. Há cristãos sofrendo, há pastores presos. Vamos nos lembrar deles, interceder por eles. E Paulo mesmo recomenda: lembrem-se dos presos, orem por eles. Então, nós, como sacerdotes de Cristo, devemos levar essas pessoas a Deus para que Deus as liberte. E em Atos 12:12, fala que Pedro foi libertado e foi à casa de João, cujo sobrenome era Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Então, a igreja precisa se lembrar da sua missão sacerdotal, porque as nossas orações podem mover os céus, como veremos daqui a pouco. Outra maneira como podemos ser sacerdotes de Deus aqui na terra e levar as pessoas a Deus através da oração, está em Jeremias capítulo 29, versículo 7. Olha só a missão da igreja aqui. E buscai a paz da cidade, para onde eu vos fiz transportar em cativeiro, e orai ao Senhor por ela, porque na sua paz vós tereis paz. Precisamos orar mais por Lagoa Santa, orar mais pelas cidades do Brasil, colocar essa cidade diante de Deus, cumprir a nossa missão sacerdotal. Por isso que eu bato muito na tecla de que oração não é você estar pedindo por você: oh, Deus me abençoa, abençoa meu trabalho, abençoa minha mulher, meu filho, meu pai, minha mãe, meu irmão, minha saúde. Ok, não é que você não deva orar por isso, mas que você precisa se lembrar de que a nossa missão não é orar por nós mesmos. Deus nos colocou na terra como sacerdotes, como pessoas que precisam levar outras a Deus, e no caso aqui, através da oração. Na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículo 1, diz assim: exorto-te que, antes de tudo, se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças. Por quem? Por todos os homens, até daqueles que nós não gostamos, que a Bíblia manda a gente orar pelos inimigos. É muito interessante você ser o sacerdote do seu inimigo. Você orar pelo seu inimigo, por aquele que você sabe que é contra você.
aquele que você sabe que persegue você, você orar por ele. Você orar, colocá-lo diante de Deus, pedindo que Deus o abençoe, não é que o amaldiçoe, não, é que o abençoe, abençoe a vida daquela pessoa. E aqui a Bíblia manda a gente orar por todos os homens. E no versículo 2 diz, pelos reis e por todos que estão em autoridade, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda a piedade e honestidade. Precisamos orar pelas nossas autoridades, quer gostemos delas, quer não gostemos. Temos que obedecer a palavra de Deus, orar por essas pessoas. E a Bíblia diz que se nós fizermos isto, nós temos a possibilidade de termos uma vida quieta e sossegada. Então vocês veem que é missão da igreja, missão sacerdotal, levar essas pessoas a Deus. É missão. Precisamos levá-las a Deus, através da oração. Na letra E diz, a intercessão pode mudar o nosso cativeiro. Olha que lindo, vocês conhecem demais esse texto de Jó 42:10. E o Senhor mudou o cativeiro de Jó quando ele orava por seus amigos. Também o Senhor deu a Jó 2 vezes mais do que ele tinha antes. Vamos ver o que está nos escravizando, o que está trazendo um sofrimento, um cativeiro sobre nossas vidas. Então, ao invés de nos concentrarmos nisso, vamos concentrar na intercessão, orar uns pelos outros, como é recomendado na palavra de Deus, mas aqui Jó teve o cativeiro dele mudado quando ele orava pelos seus amigos. As nossas orações, na letra F, meus irmãos, as nossas orações podem mover os céus, tanto os céus físicos quanto espirituais. Temos esse texto de Daniel 10:12, que diz, então disse-me ele, não temas, Daniel, pois desde o primeiro dia em que tu dispuseste o teu coração para entender e para humilhar-te perante o teu Deus, tuas palavras foram ouvidas e eu vim por causa das tuas palavras. Nossas orações podem mover os céus, podem fazer com que mensageiros de Deus venham de lá para interferir na terra, mas isso só é feito por causa da oração sacerdotal. É claro que Deus é soberano, Ele vai agir independente da nossa vontade e da nossa oração, mas Deus nos dá esse privilégio. Se nós não cumprirmos isso, se nós não fizermos isso, o que Deus vai fazer? As próprias pedras clamarão. Deus vai usar alguém para fazer isso, porque é necessário que isso aconteça. É necessário que alguém peça para que Deus haja. Então Deus dá à igreja o privilégio de ser a nação sacerdotal. Como Israel não cumpriu sua missão, Deus tirou essa missão de Israel, deu à igreja e deu aos gentios, aqueles que não são judeus. Em Tiago 5,17, aquela história de Elias, que vocês também a conhecem, Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e ele orou fervorosamente, pedindo que não chovesse, e não choveu sobre a terra por um espaço de 3 anos e 6 meses. Verso 18, e ele orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. Você vê, a oração pode controlar até questões climáticas, pode controlar a questão da chuva, do sol. Tanto é que você se lembra que Josué falou assim, sol, para, lua, detente, e aconteceu. Na quinta-feira agora nós estivemos vendo esse detalhe, e o detalhe lá também de quando o rei Ezequias estava doente, e que Isaías falou para ele que ele ficaria curado. Ele perguntou, mas como é que eu vou saber que isso vai acontecer? Isaías perguntou, você quer que o sol adiante ou que atrase? Ele falou, quero que atrase. E diz a Bíblia que o sol parou, que o sol voltou, a sombra do relógio de Acaz
voltou cerca de 40 minutos ali. Então, vocês veem o poder da oração, o quanto nós, como cristãos, precisamos exercer essa função. Também aí na letra H, as orações são o perfume dos céus, o incenso dos céus. Apocalipse 5:8. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles harpa e vasos de ouro cheios de incenso, que são as orações dos santos, as orações do povo de Deus. E em Apocalipse 8:3 diz: E outro anjo veio e se pôs em pé junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para que ele o oferecesse com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que estava diante do trono. Meus irmãos, um dos objetivos desta mensagem é que a gente possa se desligar um pouco da gente e pensar também nos outros. Que a gente possa cumprir a missão da gente, que Deus entregou à igreja, que Jesus criou a igreja para ser uma nação sacerdotal. Newton, o famoso, a lei de Newton, ele disse que há pessoas que vivem em solidão porque construíram pontes em torno de si mesmas, ao invés de pontes ligando-as a outro. Quando nós pensamos no outro, quando nós construímos pontes, não somente em torno de nós, da nossa família, dos nossos objetivos, mas que a gente percebe que a gente tem uma missão muito além daquilo que está nos limites do nosso domínio. Aí a gente vai cumprir a missão e Deus vai agir através de nós. A igreja, meus irmãos, precisa cumprir essa missão sacerdotal. E vocês podem ver que no final do versículo de primeira carta de Pedro 2:9 diz: a fim de que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então não é somente orar, não é somente interceder, mas a igreja precisa pregar, a igreja precisa levar a mensagem de Deus, porque essa é a função da igreja, a função sacerdotal, mas a função profética, aquele que prega a palavra. A palavra profeta tem esse significado. Profeta não tem o significado de adivinho, de estar falando só coisa do futuro, declarando, profetizando bênção na tua vida, ou maldição na tua vida, não. O profeta é aquele que leva a palavra de Deus, que prega a palavra de Deus. Muitas dessas funções foram distorcidas e por isso às vezes soa um pouco diferente para nós. Então é muito importante que a gente cumpra essa missão e esse é um dos objetivos, irmãos, de nós termos criado Meu Lar, uma célula de Cristo no mês de outubro e que agora em novembro eu estou começando a preparar pessoas para cumprirem a sua missão de discipulador. Porque qual foi a missão que Jesus deu à igreja? Foi para que ela fizesse discípulo de todas as nações, não é isso? Não é a missão principal da igreja? Fazer discípulos. Mas vamos pensar nos nossos eventos, tudo que nós temos feito na nossa igreja, em que isso tem resultado em discipulado, em acompanhamento, em tornar pessoas como seguidoras de Jesus. Então, quero convidar os irmãos a refletirem sobre isso e a gente ter uma nova postura, até mesmo porque estamos nos encaminhando para o Jubileu de Esmeraldas, temos tantos alvos pela frente, tantos batismos, tantas células, mas se a gente ficar só no falar e não agir, não vai acontecer nada. Então, estou aqui conclamando cada irmão a cumprir sua missão sacerdotal. Meu irmão, faça uma lista de 10 pessoas que você vai orar por elas,
que você vai falar de Jesus para elas, então você vai orar por elas, vai cumprir a missão sacerdotal em relação a elas, e vai também ter essas pessoas como alvo de você ser o profeta de Deus na vida delas. E vamos trabalhar com essas pessoas, orando, pedindo a Deus que as salve, que as leve a compreender o propósito de Deus para a vida delas. Então, queria desafiar os irmãos a fazerem disso já um estilo de vida, de orar pelas pessoas e de procurar levar essas pessoas a Deus, transmitindo também a mensagem dele para elas. Amém? E todo o povo de Deus disse? Amém. Eu vou pegar uma assinatura de cada um de vocês que disse amém agora, tá? Esse é o desejo, né, irmãos? Eu sei que é o desejo do coração de cada irmão, de ser esse sacerdote, de ser esse profeta. Às vezes você não está sabendo como fazer isso. E naquilo que eu puder ajudar o irmão, que esse amém se torne real mesmo na sua vida. Vamos tentar caminhar junto nesse sentido e ver o que eu posso ajudá-los, tá ok? Vamos ficar em pé e vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Pedimos que ela realmente encontre espaço nos nossos corações e que possamos cumprir a nossa missão sacerdotal, Senhor, nossa missão profética. Mostra-nos, Senhor, como podemos fazer isso. Entregamos, portanto, a Tua igreja nas Tuas mãos. Pedimos sabedoria, Senhor, a capacitação de exercer a função sacerdotal e a função profética. Pois fazemos esta oração, Pai Santo, sabemos que essa é a Tua vontade. Fazemos isso em nome de Jesus. E agora, Deus, nosso Pai, ao despedirmos deste culto, rogamos que o Teu amor glorioso e a graça salvadora de Jesus e as benditas consolações do Teu Espírito conosco sejam, e de igual forma, Pai Santo, sobre todo o Teu povo,